Ok, então estamos aqui hoje reunidos. Agradeço a presença de todos que se fazem presentes aqui, com o propósito de nós assistirmos a esta conferência de número 24 do nosso tema, da fase inicial do nosso curso, cujo título é os 7 cosmos. Então nós vimos aí no vídeo a definição da palavra cosmo. Cosmo é um termo que vem do grego, que significa beleza. A gente tem essa palavra, essa raiz da palavra em outras palavras que podemos entender melhor. As moças, quando querem ficar bonitas, elas usam cosméticos, né? Também muitos homens hoje usam. Então, cosmético, beleza, é o significado da palavra cosmo. Então, a palavra cosmo do grego tem o significado de beleza. E como nós vivemos no mundo relativo, universo relativo, então o contrário de cosmo é feiura. Então, cosmo também, a palavra que em grego significa ordem. O contrário de cosmo é caos. No dicionário, né? Se a gente pode achar, caos significa desordem. Então, o nosso universo, o nosso mundo, ele vai do caos ao cosmos e vice-versa, depois volta do cosmos ao caos. Isso nas escrituras nós temos. Então, começa com o início, que era o caos, em que Deus ordena as águas, dá a vida, e nos 7 dias vai colocando o mundo em ordem, que é o cosmos. Então, isso nas nossas escrituras está em Gênesis. Gênesis quer dizer nascimento. Então, as escrituras sagradas, na sua Gênesis, registram essa criação do arquiteto do universo, do nosso cosmos. E depois desse cosmos, que é beleza, né, que é ordem, começa a se desordenar, começa a descosmificar e vai ao caos. Então nós temos nas escrituras a descrição do caos do Apocalipse, que tudo vai se desordenando. Então nós temos que nosso planeta Terra, ele ordena e desordena por 7 vezes e cria durante esse período 7 raças raízes. Destas já foi a primeira, já foi a segunda, a terceira, a quarta, e nós estamos na quinta, chegando ao seu finalzinho. Depois passaremos a sexta e a sétima. Termina a missão do planeta Terra. Bom, então, esse cosmos no latim, que é ordem e beleza no grego, no latim tem a sua equivalência, que é universo. Universo no latim significa pureza. Então, cosmos, universo são coisas que significam ordem, beleza e pureza. A beleza como de uma via láctea, chamado caminho do leite. Láctea, leite, via, caminho. Então, esse é o sentido do nosso cosmos. E há 2 tipos de universos, então 2 cosmos principais. Há o universo absoluto, que é o absoluto, de onde tudo se origina. No absoluto, tudo é unitário, tudo é uno. Daí vem a palavra uno, e versos, são diversos, são vários. Daí a palavra universo. O uno unido aos versos, aos vários, dá universo. Então nós temos o universo absoluto, onde nada é destruído, tudo é eterno, não tem começo, não tem e nem tem fim. Então é onde habita Deus Todo-Poderoso, que é onipresente, onisciente e onipotente. Essa é a palavra uno do universo absoluto. Saindo do universo absoluto, de onde saem nossas mônadas para animar a criação, elas vão para o universo relativo. A palavra relativo diz já alguma coisa. O que é relativo é uma coisa que está em relação a outra. Então, no universo relativo já não é mais a unidade, sim a bipolaridade.
Nós caímos no universo de dualidade, onde tudo tem o seu oposto: tristeza, alegria, prazer, dor, céu, inferno, tudo é dualístico. Então esse é o universo. Então a pergunta que nós fazemos, né, no início da aula, esquecemos de fazer para vocês, dessa maravilha de criação, se traduz o seguinte: quem foi que criou os céus e quem foi que criou os infernos? Logicamente que vocês vão poder estar respondendo, já pode deixar a resposta aí digitadamente. Então queremos saber quem criou os céus e quem criou o inferno. Muito bem. Então nós vimos que essa beleza toda, essa ordem, essa pureza, o Criador, o arquiteto do universo, que é Deus, ele ordenou em 7. O 7 é um número forte, pesado, é um número de ordenação, né? O número 9 é o de nascimento, e o 7 está ser forte, né? Está presente nas coisas mais, a fortaleza do universo, né? Então está presente nas 7 expedições do Pai Nosso, nas 7 camadas do átomo, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris e agora os 7 cosmos. Então desse cosmo, o primeiro é o protocosmo, que nós vimos aí, proto quer dizer origem, daí nós temos do átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Então proto quer dizer originário. Nós temos das raças, a primeira foi a protoplasmática. Depois do protocosmo, que é de onde tudo se origina, vem o eocosmo, que é o conjunto das galáxias moventes do universo. Depois vem o macrocosmo, que é o conjunto de todas as galáxias. Então a gente viu aí que se a gente pegar uma galáxia, que é a nossa galáxia de Gutenberg, ela teve que receber o nome de Gutenberg porque está infinita delas. Pegando infinitas galáxias, você vai ter um macrocosmo. Vindo para um outro cosmo, que é o deuterocosmo, que é o quarto. O deuterocosmo é o conjunto de todos os sóis. Então se pegar nosso Sol Ors, teve que colocar o nome Ors, que é infinitos sóis. Então o conjunto de todos eles forma-se o deuterocosmo. A gente viu que o Sol é uma estrela, ele tem estrelas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, enésimas grandezas. O nosso é de quinta grandeza. Isso significa que tem estrelas maiores de primeira, segunda, terceira e quarta, infinitas estrelas também de quinta, como o nosso Sol, e outras menores. Vindo para outro cosmo, depois do deuterocosmo, é o mesocosmo, onde a Terra é o elemento deste conjunto. A Terra e todos os planetas do universo vão formar o mesocosmo. Meso quer dizer meio. Então, meio tanto para cima como para baixo. Da Terra para baixo, para cima tem 3. Da Terra para baixo tem 3 também. Então os 3 estão para baixo. O próximo é o microcosmo. Aliás, exatamente, depois da Terra, do meso vem o micro é o homem. Podemos dizer assim, nós somos o microcosmo, mas não só a gente, como todos os nossos irmãos do espaço, alienígenas também são microcosmos, como todos os seres vivos. Por menor que seja um micro-organismo, ele é um microcosmo, ele traz em si toda a estrutura universica. Ele reproduz o cosmo em si mesmo. E debaixo disso nós vamos ter então o tritocosmo, do grego, que no latim quer dizer infernos, quer dizer mundo infernais. Daí o inferno vai se dividir em camadas, conforme a gente lê na Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, 9 camadas, 9 círculos, e o Venerável Mestre Samael traduziu tudo isto no sim a inferno, diabo e karma. E aí a pergunta nossa
Então, vamos ver se colocar alguma coisa aqui. Ninguém respondeu até agora, né? Quem foi que criou o inferno? Então, dado uma palestra desta, né, para os evangélicos, algum deles se colocou a dar a resposta dizendo, ó, quem criou o inferno foi o diabo. Então a resposta dele estava errada, e aqui a resposta do Pedro está correta. Quem criou o inferno foi o mesmo que criou o céu, foi Deus. Só há um Criador, que as Escrituras registram. Se tivesse um Criador do céu e outro do inferno, você já teria dois Criadores. Mas não, Deus é o Criador de tudo. Então, para um bom entendedor, deve-se dizer que o inferno é uma criação divina. O inferno é um local de expurgar, de depurar, de fazer a morte de todos os defeitos, de todos os pecados, para que a essência possa voltar à sua pureza original. Então tudo isso foi arquitetado e planejado por Deus. Então o inferno é a sua criação. No universo de dualidade, nós temos o céu, que é a parte superior, e o inferno a parte inferior. E temos também dentro de nós os estados infernais e estados celestiais. E o Buda ensinou que se nós eliminarmos os estados infernais, eliminaremos também os estados celestiais. Eliminando um, elimina-se outro. Se eliminando a dor, eliminando-se o prazer, que é a raiz da dor, elimina-se a dor. Eliminando-se a alegria, elimina-se a tristeza. Esse é o caminho do meio. E Siddhartha Gautama Buda, que ele ensina a aniquilação do ego, aniquilação budista. Temos que aniquilar os extremos para chegar ao equilíbrio total, equilíbrio cósmico. Então é assim que se faz. Para chegar a esse equilíbrio, o caminho do meio, é preciso que nós eliminamos o fator gerador de desequilíbrio, que é o ego. Nesse sentido, essa criação é demasiadamente bela. Uma coisa só existe em função da outra no universo relativo. No absoluto não tem existência. No absoluto tudo é eterno. Deus não existe. Pode dizer com toda certeza para quem vocês quiserem, Deus não existe. Essa mesma palestra dando para os evangélicos, um deles já protestou, não, Deus existe. E o pessoal queria me exorcizar. Falei, bom, antes do exorcismo, vamos melhorar um pouco essa exposição. Quando Deus apareceu para Moisés, o que ele disse? Eu existo ou eu sou? Já responderam, bom, ele disse, eu sou. Exatamente, Deus disse para Moisés, eu sou. Ele não disse, eu existo. Porque se ele existisse, ele estaria colocando a morte para si mesmo, estaria no mundo das ilusões, onde tudo nasce, tem um começo, tem um meio, tem um fim e morre. E Deus é eterno, então ele é. Por isso ele diz, eu sou. Sempre será e sempre foi. Então esse é o universo absoluto. Então nós estamos aqui terminando, né, essa palestra, que ela é do raio da criação. Fica para vocês o vídeo e o texto escrito para se aprofundarem. E quem quiser se aprofundar mais ainda pode ler, sim, a Inferno, Diabo e Karma, do Venerável Mestre Samael. Também ler a Divina Comédia de Dante Alighieri. Muito obrigado a todos. E vamos às perguntas. Então, vamos ver se tem alguma pergunta aqui.
Pedro tem a resposta, disse que foi o grande arquiteto do universo, então ele acertou. Moriarty está dizendo: a estrutura inteira do céu e inferno foi criada por Deus. Perfeitamente. Então Deus é o único criador que criou, planejou e executou o seu plano, né? Criou tudo. Criou os céus, quer dizer, estrutura, dimensões elevadas, para as essências. Na realidade, o céu é a sexta dimensão, para onde as essências vão, puras, após a morte desse nosso corpo físico. E criou o inferno para a depuração das coisas pesadas, densas, para lá tudo desce, né? Então, na realidade, o inferno é um departamento de educação do cosmos. Se nós nos educarmos aqui na Terra agora de maneira consciente, de maneira aleatória, vamos ter que nos educarmos nos mundos infernais de modo compulsório, sem a nossa vontade, para a depuração. Então lá é uma escola onde as almas vão para aprender pelo mal, né? Vão aprender a força, mas é uma escola. Então o Mestre Samael diz que o inferno é um remédio que tem que se dar ao quem está doente, para que ele possa sarar. É um local de depuração. E aí vem no livro: se é inferno, diabo e karma, o mestre diz que o inferno existem abaixo da terra, mas também diz que os infernos são estados psíquicos. Perfeito. Há os mundos infernais, as infradimensões, no mundo tridimensional de Euclides, como diz o Mestre Samael, que começa pela primeira camada, que é a camada das cavernas, é o limbo, né, formado pelas cavernas. Aí depois vem outra camada, que é o inferno correspondente a Mercúrio. Depois vem a terceira, que é o correspondente a Vênus. Depois vem o quarto, correspondente ao Sol. Quinta a Marte. Sexto a Saturno. E sétima a Urano, e por aí vai indo, né, até chegar lá no nono círculo, que é de uma outra conferência que nós vamos dar, os 9 círculos dantescos. E também, como você está afirmando, tudo que se reproduz externamente também se reproduz internamente em nós. O interno é o reflexo do externo e vice-versa. Então, internamente nós temos todas essas 7 camadas das dimensões dentro de nós, ou seja, as dimensões não estão lá, como pensam os crentes evangélicos, que Deus está lá, no céu muito distante, na igreja dele. Então Deus não está só na igreja dele, está em todos os lugares, senão feriria a lei da onipresença, está em tudo. Então Deus está em todas as dimensões, já que ele é onipresente, está presente em toda a estrutura atômica. Então, isto é muito belo, né? Estar em tudo. Deus está em todos os lugares, toda a sua criação, tudo é o que foi criado pelo Criador em toda a sua criatura, assim dizendo, né? Então, esses estados psíquicos, eles são correspondentes aonde nós estamos nos movendo pelo ego, estamos com esse ego, esses eus têm a raiz nos mundos infernais, então dentro de nós impera o inferno, a influência desse mundo atômico. Se estamos na essência funcionando, estamos sob a estrutura elevada da sexta dimensão, a dimensão mais leve, mais sutil.
Ok? Então, muito obrigado a todos. Eu vou estar desligando aqui o microfone. Se vocês quiserem participar, fazer perguntas pelo microfone, esteja à vontade. Ok?